Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. Primeiro dia dos nossos 6 dias seguidos de casos criminais sobre famílias aqui no meu canal no mês de dezembro. No caso de hoje, a gente vai falar sobre a família McStay. Antes de começar, é claro, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. O vídeo de hoje tem muitos nomes, então presta atenção. Ok, vamos começar então falando sobre os membros da família McStay. Eram Joseph McStay, de 40 anos, Summer McStay, de 43 anos, Gianni, de 4 anos, e Joseph Jr., que é mais conhecido como Joey, então a gente vai chamar ele de Joey, que fica mais fácil, que tinha 3 aninhos. Eles também tinham 2 cachorros, Bear, que era mais velho, e Digger, que era um novo, que eles tinham comprado para as crianças. O Joseph e a Summer se conheceram em 2004 e diziam que foi amor à primeira vista. Eles se casaram logo depois de ter os 2 filhos. Ela ficou grávida, eles continuaram o relacionamento e depois de ter o segundo filho foi quando eles realmente decidiram se casar. O Joseph já tinha outro filho de outro relacionamento antes deles se conhecerem, mas isso nunca foi problema pra ninguém. Existem algumas pessoas que dizem que a Summer não gostava do Jonah, que era o outro filho do Joseph, mas não era o caso. O que a família disse várias vezes? Que ela se incomodava muito com a ex-esposa do Joseph, mãe do Jonah. Então, às vezes, o Jonah estava na casa com eles e ela não tinha o menor problema com o filho do marido estar lá, mas, às vezes, a ex-esposa aparecia também, ou então causava algum problema, e era disso que a Summer não gostava. Então, ela não tinha problema com o filho antigo, ela tinha problema com a ex-esposa. A Summer, ela também era conhecida por mudar o seu nome de propósito, porque ela queria. Ela simplesmente mudava às vezes. Ela usava sobrenomes como Aranda ou Martelli. Muitos diziam que ela tinha uma obsessão estranha com a Itália, tanto que ela colocou o nome do filho dela de Gianni, porque ela queria ser italiana, ela gostava da cultura italiana. Ok, sabe? Ela trabalhava como vendedora de imóveis, mas ela havia recentemente, na época do caso criminal aqui, ela parou de trabalhar para poder cuidar dos meninos. O Joseph, ele tinha a própria empresa, Earth Inspired Products, na qual ele criava fontes para jardim. Ele tinha 2 sócios que vão aparecer depois, então é bom lembrar desses nomes: Chase Merritt e Daniel Kavanagh. Ele tinha um carro de passeio e uma caminhonete para trabalho, o Joseph, e os negócios estavam indo super bem. Algumas das criações dele eram literalmente fontes de jardim enormes, de pedra, coisas complicadas, artísticas. E algumas podiam custar até $200 mil. Então os negócios estavam indo super bem pro Joseph naquela época. E ele também tinha asma, o que a gente vai falar sobre depois, é importante lembrar também. Ele tinha um probleminha de asma. Em 2010, a família havia se mudado para Fullbrook, na Califórnia, nos Estados Unidos. Summer não gostava muito da casa nova porque ela queria viver perto da praia. Mas pelo preço bom daquela casa, eles resolveram ficar lá, consertar a casa. Ela não era muito nova, ela estava precisando de algumas reformas. Então eles resolveram reformar a casa aos poucos, vender a casa e aí ir morar na praia. Porque aparentemente morar na praia é mais caro, realmente. Aqui na minha cidade também, morar na praia é bem mais caro. E eles acharam que seria melhor fazer isso. O que muita gente que eu li, que eu ouvi falar sobre esse caso, muita gente ficou tipo, tá, mas ele tava vendendo super bem as fontes dele, o emprego dele era ótimo. Será que ele realmente não tinha dinheiro pra viver na praia, sabe? Será que tinha algum outro motivo pra isso? Mas a gente já vai ver em seguida que, sim, algumas coisas estavam acontecendo que eram um possível motivo pra ele não ter esse dinheiro pra viver na praia. Mesmo a Summer não gostando muito da casa, todo mundo se virou super bem, tinha um quintal grande para os 2 cachorros, os meninos gostavam muito, mas às vezes o casal brigava um pouco. Então o Joseph começou a procurar um conselheiro matrimonial. 4 dias antes do desaparecimento da família, ele parecia ter encontrado um conselheiro que estava ajudando muito ele. Ele falou com a mãe
e disse, nossa, encontrei uma pessoa perfeita que vai me ajudar a controlar esses problemas até a gente se resolver e tal. O dia que a família desapareceu foi numa quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2010. Era aniversário do Joseph, de 3 aninhos, no sábado, e todos estavam super animados com a festinha. Às 2 da tarde do dia 4, a Summer telefonou para uma loja querendo encomendar ervas medicinais. Às 7 da noite, o carro da família foi visto saindo da rua onde a casa ficava, e às 8h28 da noite, o Joseph usou o seu celular para ligar para o seu sócio, Chase Merritt, mas ele não atendeu a ligação porque estava vendo um filme em casa. Então ele deixou tocar o celular, já era fora do horário de trabalho, ele não queria saber de trabalho, então ele deixou o celular tocar. E não se sabe, né, por que o Joseph ligou pro Chase. Dias se passaram até que as pessoas percebessem que a família tinha desaparecido, a família não estava na casa. Os meninos não frequentavam creche, eu acho, nem escola, não sei. Mas o Patrick, que é o pai do Joseph, disse que isso era normal. E que às vezes o Joseph era o tipo de pessoa que às vezes ele resolvia não atender o telefone, não mexer com tecnologia por um tempo e focar nas fontes dele, que eram trabalhos artísticos. Ele precisava de tempo, né, planejando e criando essas fontes. Então era normal para ele, às vezes, durante 3, 4 dias, ele ligar pro filho, o filho não atender. Mas ele não disse isso sobre a Summer. E, bom, é estranho, né? As pessoas ficaram dias sem ninguém falar com eles. Outra coisa que eu não entendi é que não tinha uma festa de aniversário pro Joey no sábado. Eu vi em vários lugares dizendo que a festa estava planejada pro sábado seguinte. Mas se eles sumiram, não teve festa, o pessoal... Eu fiquei muito confusa com isso. Porque, tipo, na minha família tem crianças. Uma fez 3 aninhos no começo desse ano. Outros 2 estão fazendo aniversário agora no fim do ano também. E é um evento. É um evento. Então, eu não acho que alguém ignoraria o aniversário de 3 anos de uma criança. Principalmente se a festa já estava planejada. No dia 9 de fevereiro, o Patrick recebeu um e-mail de um outro sócio do Joseph. Então, o Patrick, pai do Joseph, recebeu um e-mail do outro sócio, que é o Daniel Cavanaugh. E o Daniel disse que estava preocupado com a empresa. Disse que os negócios não estavam evoluindo naquela semana e que ele não havia recebido seu pagamento. Então, algo estava errado. Ele estava preocupado com o Joseph porque alguma coisa estava muito errada se as compras não estavam sendo feitas e o Daniel não foi pago pela parte dele naquela semana, esse tipo de coisa. Então, no dia seguinte, o Patrick pediu para que policiais fossem ver a casa. Os policiais foram embora, tipo, eles bateram na porta, olharam em volta pelo quintal e foram embora. De acordo com eles, não tinha nada de errado, os cães estavam soltos no quintal e eles simplesmente deixaram pra lá. O irmão do Joseph passou lá mais tarde no mesmo dia e disse que realmente estava tudo bem. Os cães estavam no quintal, a caminhonete estava na garagem, tudo parecia estar como costuma estar num dia que a família assim saiu e já volta. Parecia que estava acontecendo isso. Eles interpretaram que o pessoal tinha decidido passear ou viajar no meio da semana e simplesmente não avisaram ninguém. O que eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho. Isso é outra coisa que famílias com crianças... Eu não sei se na época era diferente, mas a minha família, quando saem com as crianças, eles avisam todo mundo. Porque todo mundo pode querer ir junto, sabe? Os parentes gostam muito das crianças, claro. Então, quase sempre quando eles vão no shopping ver o Papai Noel, ou no parque com as crianças, ou até nós vamos na praça comer sorvete. Se alguém quiser ir junto, a gente vai levar as crianças, sabe? Eu não sei como é essa cultura nos Estados Unidos, né? Mas na minha família costuma ser assim. E a Loura acordou. Foi só no dia 15 de fevereiro que o irmão do Joseph percebeu que a família ainda não tinha voltado. Então ele decidiu chamar a polícia novamente. Esses policiais decidiram arrombar a porta da casa e foi entrando na casa, vendo como estava, que eles perceberam que realmente tinha alguma coisa muito errada. A casa tinha meio que parado no tempo. A cozinha estava com comida perecível ainda na mesa. Comida perecível, pra quem não sabe, é comida que estraga
se não for deixada na geladeira. Tinha comida na mesa, tinha pipoca no sofá. Eles perceberam que a ração dos cachorros... Os cachorros estavam soltos fora da casa. A ração tinha sido aberta para que os cachorros comessem quando quisessem. E a água... A torneira estava ligada só um pouquinho para que a água ficasse pingando constantemente. E os cachorros tivessem água constantemente. O que é estranho. Eles também perceberam que o Joseph tinha 2 carros. E um dos carros tinha desaparecido. Mas, bom... Pelo que a casa mostrava, parecia que a família tinha saído rapidinho, sabe? Parecia assim, ai, nossa, a gente esqueceu tal coisa, vamos correr pra pegar. E não que eles tinham fugido ou viajado. Todos os documentos, passaportes, esse tipo de coisa do Joseph e da Summer estavam na casa e as crianças não tinham passaporte. Pelo menos não que o resto da família soubesse. E não havia nenhum sinal de entrada forçada ou roubo ou qualquer sangue, nada disso foi encontrado na casa, mas vários dias já haviam se passado. Cartazes foram feitos sobre o desaparecimento da família e eles foram dados como desaparecidos, foi anunciado na televisão. No mesmo dia, os policiais perceberam que o carro da família havia sido guinchado no dia 8 de fevereiro, próximo à fronteira com o México. O carro foi estacionado lá 4 dias depois da família ser vista saindo da casa com ele, mas ninguém sabe quem dirigia o carro, quem estacionou o carro da família lá. O interior do carro estava como ele sempre estava: brinquedos, cadeirinhas dos meninos e o remédio para asma do Joseph estava no porta-luvas. O Joseph não ficava sem esse remédio para asma. Todo lugar que ele ia, ele podia ter uma crise a qualquer momento, então ele tinha que levar esse remédio. E isso é uma coisa muito importante, todo mundo disse. Ele nunca deixaria o remédio no carro. Mesmo que ele estivesse só saindo do carro para fazer alguma coisa meia hora e voltar, ele provavelmente levaria o remédio com ele, porque ele nunca sabia quando podia ter uma crise. Então, ele nunca saía sem esse remédio. O fato desse remédio estar no porta-luvas indicava que tinha alguma coisa muito errada. Um amigo da Summer, chamado MacGyver, sim, o nome dele era MacGyver, ele estava ajudando com a pintura da casa e disse que ela parecia levar as cores muito a sério, que ela parecia estar estressada naqueles últimos dias e ele não sabia o porquê. Ele também planejava pintar mais a casa com ela, mas como ela não ligou pra ele e não disse que queria que ele voltasse, ele simplesmente não foi mais até lá. Ele não queria, sabe? Se ela não chamou, ele não ia tentar insistir também. Diz que alguma coisa tão muito estranha que era como se ela se preocupasse muito com a tinta. Isso não é relevante, mas por algum motivo eu coloquei no roteiro. Infelizmente, demorou 5 dias para a polícia conseguir um mandado de busca na casa e, realmente poder revistar toda a casa. E, não só olhar e ver, nossa, documentos aqui. Deixaram pipoca no sofá, deixaram alimentos na cozinha, não tem sangue visível. Eles precisavam revistar a casa de verdade e eles demoraram 5 dias para conseguir isso porque era só um caso de desaparecimento até o momento, então foi complicado. E também porque eram adultos, né, uma família, 2 adultos, e eles tinham total direito de ir e vir e sair de casa quando eles quisessem, então só porque eles deixaram comida na mesa, não era crime. Então foi mais difícil conseguir um mandado de busca. Mas o que aconteceu nesses dias que foi um pouco ruim? A casa foi limpa, a casa foi deixada pra família cuidar, já que a polícia não podia revistar ainda. O pessoal limpou a casa, o pessoal mexeu na casa, procurou pra ver se tinha pistas, a família mesmo procurou pra ver se tinha pistas. Mexeu em tudo, contaminou cena de crime, né? Então, eles não acharam muita coisa, mas eles puderam olhar o computador da família. E também na câmera da família... Na câmera eu acho que eles não encontraram nada, mas no computador eles encontraram buscas de que alguém estava tentando fugir pro México. Alguém estava perguntando como levar crianças pro México, como fugir pro México, como atravessar a fronteira, esse tipo de coisa. Então, eles acharam que talvez esse fosse o objetivo da família. Outra coisa que alguns familiares disseram foi que a Summer deixou os seus sapatos na garagem. E ela nunca fazia isso. Ela era muito particular sobre os sapatos dela, e aqueles eram sapatos que ela gostava muito, que ela usava o tempo todo.
Então, aparentemente, foi estranho ela ter deixado os sapatos ali na garagem. Juntando o fato do carro ter sido encontrado próximo à fronteira com o México e as buscas no computador sobre deixar o país e ir para o México, os detetives decidiram ver as imagens da câmera de segurança da fronteira naquela noite. E às 7 horas da noite do dia 8, a filmagem mostrava um casal com 2 crianças semelhantes à família McStay caminhando. Não dava para ver um rosto, só uma silhueta. Os familiares que observaram as gravações disseram que a mulher se parecia sim com a Summer, mas o homem com certeza não era o Joseph, ele era muito diferente. Patrick, pai do Joseph, achava tudo muito estranho, mas por algum motivo a polícia estava convencida. Era suficiente para os oficiais, para os detetives. Tá aí, solucionamos o caso, eles foram pro México, a gente espera eles voltarem. Se eles estão no México, o problema não é mais nosso. Mas tinha alguma coisa muito errada acontecendo e a família sabia disso. Outras coisas que eu notei foi, por exemplo, que essa filmagem foi feita às 7 da noite, mas a família foi vista saindo de casa às 7 da noite. Eles não moravam tão perto assim da fronteira, a ponto de, questão de segundos, eles aparecerem andando na fronteira. Outra coisa é que todos os documentos deles estavam na casa. A família já tinha visto que todos os documentos estavam na casa e que as crianças não tinham passaporte. Então, como? Muitas teorias foram criadas, mas as investigações não evoluíram. Até que em abril de 2013, 3 anos depois do desaparecimento, o FBI foi chamado. Eu não sei exatamente por quê, não sei se é porque eles não conseguiram contatar a família. Em momento nenhum a família voltou, nunca apareceu. A casa continuava lá, sabe, tipo... Enfim, o FBI foi chamado para olhar o caso, mas no dia 11 de novembro, restos humanos foram encontrados por um motoqueiro no deserto da Califórnia. O rapaz viu os corpos numa cova bem rasa e chamou a polícia. Eram 2 covas com o resto de 4 pessoas que estavam lá já há algum tempo. O martelo também foi encontrado no local. 2 dias depois dos corpos serem encontrados, Joseph, Summer, Gianni e Joseph Jr. foram identificados. Esses eram os corpos. O martelo foi a provável arma do crime, foi o que os matou. Agora eu vou descrever os corpos, então se você não gosta de ouvir sobre a descrição de pessoas mortas, você pode pular para essa parte do vídeo, ok? Acreditava-se que a família havia sido atacada ainda dentro da casa e que todos foram mortos a marteladas. A Summer foi estuprada antes de receber uma última pancada na mandíbula, que foi o que a matou. Os 2 meninos tinham o crânio fraturado, assim como Joseph. Os familiares processaram a polícia por negligência do caso e, bom, eles conseguiram, mas e agora? Quem matou a família McStay? Em novembro de 2014, Chase Merritt foi preso pelo assassinato da família McStay. E é engraçado que eu não encontrei nada sobre a investigação que levou a polícia ao Chase Merritt, mas eu encontrei sobre os argumentos que foram usados para acusá-lo em julgamento no tribunal. Bom, primeiro, o DNA dele foi encontrado no carro que estava na fronteira. Ele alegou inocência e demorou muito para conseguir um advogado em quem ele confiasse. Então, em 2014, ele foi acusado. Mas só no dia 7 de janeiro de 2019, no começo desse ano, foi que ele começou a ser julgado, porque ele finalmente encontrou um advogado em quem ele confiava. Tem isso também. Os detalhes do caso não foram exatamente revelados. Mas a história que a acusação contou foi que o Chase tinha um problema com jogos e apostas. E ele roubava dinheiro da empresa para manter esse vício em apostas. E o Joseph, é claro, descobriu e estava tentando demiti-lo por isso. E esse é o motivo que eu acho que o Joseph estava tão preocupado em não gastar dinheiro naquele momento, em não comprar uma casa perto do mar, que seria mais cara, mas que ele conseguiria pagar. Porém, ele não sabia se teria esse dinheiro porque o Chase tinha colocado em jogos e estava gastando dinheiro da família.
Então, por não saber se ele teria o dinheiro e como bancar essa casa no futuro, ele manteve a casa mais barata. É isso, essa é a minha teoria, é isso que eu acredito que aconteceu. Então ele demitiu o Chase. No dia do assassinato, o Chase foi até a casa para discutir com o Joseph, para dizer que ele precisava do seu emprego de volta, e acabou brigando com ele, atacando a família. Essa era a principal teoria da acusação. Enrolou seus corpos em sacos plásticos e usou o carro do Joseph de passeio para levar os corpos até o deserto, onde ele enterrou às pressas e ligou para si mesmo no celular para ter um álibi. Dias depois, ele deixou o carro na fronteira para fazer parecer que a família havia viajado. E ele usou esse tempo em que a família estava desaparecida e ninguém estava realmente checando a casa para limpar o sangue e qualquer prova que ele poderia ter deixado dentro da casa. Essa é a teoria da acusação. Não havia evidência de ataque na casa porque ele limpou a cena do crime nos dias em que a casa estava sozinha. A defesa tentou acusar Dan Cavanaugh, mas não havia nenhum argumento contra ele. Ele era simplesmente um trabalhador, uma pessoa que percebeu o desaparecimento de Joseph, contactou o pai do Joseph. Ele se mostrou preocupado, mas não muito. Então, realmente, assim, no comportamento dele, nas coisas que ele fez e nas provas, né, qualquer prova que poderia ter tido contra ele, não existia nada que o incriminasse. No dia 19 de junho de 2019, o júri declarou Chase Marriott culpado. A sentença foi adiada para setembro. A sentença final foi adiada para setembro. Mais uma vez, aconteceu alguma coisa em setembro que ela foi adiada para dezembro de 2019. Então, sim, eu não tenho como dar a sentença dele pra vocês. Eu vou tentar pesquisar dia 13, dia 14, ver qual é a sentença dele. Mas no momento eu não tenho pra vocês, porque eu tô gravando esse vídeo no dia 4. Se eu souber, eu coloco na descrição do vídeo ou nos comentários, ok? Mas é isso, esse é o fim dessa história, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, histórias interessantes que eu encontro na internet e boto aqui pra vocês assistirem, se inscreve no meu canal, eu tenho esses vídeos 5 dias por semana. E essa semana a gente tem vídeos sem parar. 6 casos criminais seguidos envolvendo família, porque em dezembro é um mês de ver a família, né? A gente fica em família. Muito obrigada, então, se você deixou seu like, se você deixou seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada por mais de 300 inscritos. Isso é... Nossa, a minha meta era 300 inscritos até o fim de dezembro e agora eu já ultrapassei, eu já tô longe e eu tô muito feliz. Muito obrigada de verdade, pessoal. Eu vejo vocês amanhã pro próximo vídeo. Tchau!